Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre os sintomas da intolerância à histamina. Eu acho esse tema super importante, eu acho que é um dos principais para que a gente consiga diagnosticar essa doença. Na verdade, a gente, tendo conhecimento dos sintomas da intolerância à histamina, a gente consegue chegar até os profissionais da área de saúde e a gente consegue auxiliá-los no diagnóstico, porque quando a gente entende o que está se passando no nosso corpo, quais são as reações que acontecem nele, e a gente identifica estes sintomas, fica tudo mais claro, até mesmo pro profissional, para passar o diagnóstico e passar as condutas corretas também, né? Como exames, para que realmente tenha certeza que é intolerância à histamina. Bom, então eu vou falar um pouquinho como é feito esse diagnóstico, tá? Geralmente, ele é baseado nos sintomas. A gente tem que observar que existe sempre mais dois sintomas combinados, não só com relação à parte do trato gastrointestinal, mas também da extraintestinal, sintomas extras que ficam fora do trato gastrointestinal, tá? Então, por isso que fica mais fácil da gente estabelecer um diagnóstico, porque a gente descarta possíveis doenças gástricas, né, com relação a esôfago, com relação a estômago, com relação a intestino, que está no nosso trato gastrointestinal, e também a gente consegue descartar algumas alergias. É claro que a gente também precisa fazer exames extras, né? Até mesmo para a gente ter certeza que não é nenhuma doença inflamatória intestinal, até mesmo para a gente ver que realmente a gente não é alérgico realmente a determinados alimentos. Então é um tema que eu gostaria de falar mais adiante, tá? Em outro vídeo também, porque senão o vídeo fica muito extenso, porque hoje eu quero falar mais sobre os sintomas da intolerância, para vocês ficarem mais atentos, porque às vezes não é que acontece com vocês isto. Eu gravo esse vídeo mostrando que às vezes um parente, um amigo que tem essas queixas, e vocês podem até mesmo auxiliá-los, tipo, nossa, você pode ter, né, porque eu ouvi falar que geralmente causa esses sintomas. Então, por isso que é bom a gente entender um pouco, né, ainda mais quando se trata de intestino, né. Geralmente, muitas pessoas têm muitas queixas também, e ficam meio perdidas também, sem saber o que fazer, né. Bom, também, o que acontece com essa intolerância à histamina? Geralmente ocorre os sintomas, por quê? Porque a histamina, ela não é degradada pelas enzimas que estão dentro do nosso corpo. Eu vou falar de uma maneira mais simples para vocês conseguirem entender que a gente precisa de duas enzimas para degradar essa histamina, que é a enzima DAO e a enzima HNMT. Se a gente tem algum probleminha com relação a essas enzimas, a gente acumula essa histamina no nosso corpo, em concentrações altas. Bom, geralmente essa histamina, ela vem de ordem exógena, através dos alimentos, através da nossa dieta, aquilo que nós ingerimos, que pode liberar, né, histamina, que pode ter nos alimentos uma concentração grande de histamina. Então, são vários fatores também quando vem do alimento, que eu vou gravar outro vídeo também falando só sobre alimentação, tá? Como também a histamina endógena, é aquela que está dentro do nosso corpo, que são liberadas por células dos mastócitos, por exemplo, que os mastócitos são células do nosso sistema imunológico. Então, os mastócitos liberam histamina também para o nosso corpo, tá?
Então, assim, tem esses dois fatores, exógeno, através da alimentação, endógeno, pelos mastócitos também, que liberam essa histamina, e também da nossa microbiota, através das bactérias, então, que produzem essa histamina, por exemplo, no caso de uma disbiose, tá? Então, são 3 pontos bem importantes para a gente ficar atento também com relação a esta liberação desordenada de histamina, tá? Bom, agora eu quero falar mais sobre os sintomas. Então, são vários, muitos. Eu vou falar de uma ordem assim, de uma forma, né, geral, tá? Tanto sintomas do trato gastrointestinal, como sintomas extraintestinais, tá? Então, olha só, então, para se obter o diagnóstico da intolerância à histamina, tem que ter mais de 2 sintomas que estão combinados, tanto intraintestinal como extraintestinais, né, do nosso corpo. Então, eu vou falar primeiro dos intraintestinais, tá? Do trato gastrointestinal, tudo bem? Eu vou ler, tá? Porque como são vários, então, assim, eu quero não esquecer de nenhum, porque eu acho super válido lembrar de todos, tá? Pelo menos aqueles que eu estudei até então e aqueles que eu tenho, que são vários também. Então, é importante porque isso me salvou, né? Para que eu conseguisse chegar logo ao diagnóstico, porque eu fui marcando tudo aquilo que eu sentia. E através disso, através do meu estudo também, né, com os professores, falando das reações, dos sintomas, eu fui associando. Então, eu quero que vocês também façam isso, né? Mesmo que não sejam com vocês, mas que sejam com alguém que vocês conheçam, né, que passam por isso também, tá? Então, olha só, sintomas mais comuns do trato gastrointestinal, tá? É a distensão abdominal, que não poderia faltar, né? Que é a primeira coisa que aparece, né? Aquele inchaço na nossa barriga, aquele inchaço do nada que aparece, não só quando a gente ingere o alimento, mas por algum motivo a gente não sabe por quê, né? Aconteceu aquilo, a gente estava tão bem, em algum momento já começou a inchar o nosso abdômen. Horrível, né? Péssimo. Sensação desagradável de persistência prolongada de alimentos no estômago. Parece que a gente não consegue digerir nunca. Aquela coisa, nossa, gente, eu comi tão pouquinho e por que eu não tô conseguindo digerir esse alimento? Pode apresentar esta sensação também, tá? Bom, diarreia e constipação. Então, a pessoa pode ter, né, ser mais constipada ou mais diarreica. Então, depende de cada um também, tá? É muito individual. Bom, dor abdominal, isso também é muito comum, né, nas doenças gastrointestinais, né? É aquela dorzinha chata, aquela cólica incômoda que não passa nunca e ela vem de repente, né? É um dos sintomas também, tá? Náusea e vômitos. Então a gente fala, nossa, mas o que eu comi que me fez tão mal, né? E a gente fica perdido também com relação a isso, porque parece que é uma intolerância realmente, que a gente confunde com uma intolerância à lactose, mas a gente pensa assim, nossa, mas também eu não consumi nada com lactose, por que eu passei, né? Mal desse jeito, a ponto até mesmo de vomitar. Então, ou aquela náusea também, que é persistente, que você acorda já nauseada e também a gente não sabe nem direito por quê, tá? O refluxo, que é típico também, né, de você achar que comeu algo muito pesado e que não digeriu direito e ficou aquele alimento voltando, principalmente à noite, né, que é típico de dar refluxo, daquele mal-estar, tá? É um dos sintomas também. Eructação, excesso de arrotos, né? Geralmente a pessoa come um pouquinho, alguma coisa, até mesmo, né, com relação à histamina, é típico, e você fala assim logo depois, nossa, não era para ter comido aquilo. Aquela sensação que você quer arrotar, você até consegue arrotar, mas
por muitas vezes fica aquela coisa trancada e você não consegue, né, pôr para fora. Então, aquela sensação que você precisa liberar, mas você não libera. É o que acontecia muitas vezes comigo, né, antes do suplemento, e que pode acontecer com certeza se eu me descuidar, começar a consumir muitos alimentos fonte de histamina, ou até mesmo deixar de suplementar. É uma coisa muito fácil de acontecer, tá? E gases também, é típico também, né? Você fala assim, nossa, não digeriu direito, tô cheio de gases, que alimento tão forte eu comi desse jeito, por que tá dando isso, né? Então, também, que pode ser com relação à histamina, né? Então, às vezes você tem mais estágios, assim, com mais flatulência, né? Junto com essa distensão abdominal, então é um combo, né? É muita coisa envolvida, tá? Além disso, tem o extraintestinais, como eu disse para vocês, tá? Que são vários também. Por isso que eu tive que anotar aqui, porque através do extraintestinal que eu consegui chegar no diagnóstico, gente. Porque até então eu pensei que era só síndrome do intestino irritável, que tem tudo a ver com esses sintomas que eu falei para vocês. Mas quando eu observei que tinha algo além, que não era só intestino, não era só estômago, não era só esôfago, tinha algo mais, porque era o corpo inteiro que reagia, aí eu cheguei no diagnóstico, tá? Claro, depois confirmando com os exames. Bom, primeiro, tá? Sensação de queimação na boca, na língua. Esse foi um dos sintomas, assim, que eu pensava, gente, por que eu sinto isso? Não é da síndrome, não existe isso na síndrome. Eu colocava o alimento na boca, queimava a minha língua. Uma queimação tão forte que às vezes chegava até a formar feridinha, assim, ao lado da minha boca, na minha língua também. E era instantâneo, colocar na boca e passar mal. E alimentos ainda saudáveis, que na verdade eu considerava que eram saudáveis para mim também. Sensação de sufocamento, fechamento da garganta e saliva grossa. Nossa, isso era perturbador. Porque por muitas vezes a gente, na verdade no meu caso, né, eu acordava já no meio da madrugada com a sensação que eu estava perdendo o ar, que estava fechando a minha garganta, que eu não conseguia respirar. Acontecia muito isso à noite, mas também, dependendo do alimento que eu comia sem saber, causava isso também durante o dia. Aquela sensação realmente de alergia ao alimento, sabe? Aquela sensação que você não consegue mais sentir a sua garganta, sentir o que você está engolindo, que está fechando, e até mesmo que você não consegue mais respirar, sabe? É uma das sensações piores da intolerância à histamina, ao meu ver, tá? Que é uma sensação que parece que você vai morrer. Dificuldade em respirar, né? Como eu disse, né? Aquela sensação horrível, porque às vezes não era só a garganta, era aquele aperto no peito e você não conseguia puxar o ar, né? Então, era uma sensação também de cansaço, fadiga, que eu mencionei aqui também, que eu coloquei, tá? Que chegava a doer e provocar chiados também no peito. Então, as pessoas podem ter estas reações também, tá? Como a asma também, olha só, pode desencadear uma asma e a pessoa achar que ela é asmática, né? E que não conhece direito a origem, sendo que a origem é a histamina. Então, por isso que é tão importante ficar atento. Como também sinusite, espirros, rouquidão também, dor na garganta, olha só, coriza excessiva, que a pessoa está sempre com lencinho, lacrimejamento também nos olhos, que parece até mesmo uma conjuntivite, às vezes quando fica vermelho, ou fica lacrimejando apenas, ou até mesmo um embaçamento, sabe, na vista. Comigo era assim.
Agora tá melhorando muito, né, por causa da suplementação, mas assim, até pouco tempo eu saía e eu não enxergava muito bem, eu nunca tive problema na visão. Tanto é que eu cheguei aí no oftalmo, tava tudo bem. E eu não entendia por quê. Eu falava, nossa, por que que quando eu saio, eu vejo a luz do sol, eu vejo as luzes, né, do estabelecimento comercial quando eu ia, né, onde era um lugar muito iluminado, eu enxergava tudo embaçado, eu vi uma coisa branca na minha frente. Era horrível. Aquela sensação parecia que tava perdendo a visão, sabe? Do nada. E era dias, porque tinha dia que tava super bem, tinha dia que não. Acredito muito que era daquilo que eu estava comendo, né? Também. E também porque eu não cuidava com relação a essa estamina endógena que era liberada, né, pelos mastócitos também. Então, não era só aquilo que eu ingeria, né? Então era um combo, era tudo. E aquela sensação também que parecia que tinha umas fisgadinhas que no meu olho, sabe? Parecia uma espetinha, assim, uma agulhinha que vinha e eu levava até um susto, porque vinha aquela coisa no olho, na visão, e que doía. E era da estamina. Olha só quantas reações, né? Bom, taquicardia também. Taquicardia eu achava que era do refluxo que eu tinha. E eu tinha muito assim, durante a madrugada. Eu acordava assustada com o meu coração disparando. Ou às vezes assim, no meio do dia, normal, daqui a pouco começava a disparar meu coração também, do nada. E eu assustava. É muito doido, sabe? Porque as reações vinham de repente. Hipertensão ou hipotensão. Pode ser os dois, né? No meu caso era mais a hipotensão. Eu tinha até calafrios, eu tinha uma sensação que ia desmaiar. Eu sentia uma fraqueza muito grande, eu não sentia os meus braços, até mesmo assim, a minha cervical, meu pescoço, eu não sentia direito, eu mexia e eu não sentia direito ele. Então era algo também que vinha de repente. No início eu achava que eu estava precisando de comida e dava a impressão de uma hipoglicemia, sabe? Que falta energia. E aí eu tinha que comer, comer, comer para ver se conseguia subir. Mas não, era da estamina. Bom, a intolerância também tem os sintomas tipo fraqueza, sabe? Nem precisaria mesmo de uma hipotensão, né? Que a hipotensão seria mais a questão do calafrio, né? Do não sentir direito o nosso corpo, mas aquela fraqueza mesmo, tipo assim, parece que eu não tenho força, sabe? Parece que eu não tenho muito ânimo também, sabe? Uma apatia também, até mesmo uma fadiga. Então juntava tudo. Então, por muito tempo também eu me senti uma pessoa muito apática. Só que graças a Deus, né, eu fiz a nutrição e eu acredito que com o tempo também eu fui entrando com uma alimentação mais saudável, eu fui entrando com suplementação, porque eu nunca me conformei que eu não tinha muita energia, que eu era uma pessoa meio apática, meio desanimada, né? Que eu não tinha muita energia, então eu sempre tentei procurar através da alimentação e através também dos suplementos, né? Eu acho que por isso que muitos dos sintomas ficaram para trás também, né? Porque esses que eu estou falando, muitos eu já os tive e outros eu descobri mais agora, né? Nessa fase mais crítica. Mas se for ver todos, praticamente eu já tive um pouco de cada, desde a minha infância. Só que aí foram melhorando, né? E com o passar do tempo, acredito muito que é por causa da suplementação e por causa do estilo de vida que eu fui também mudando, né? Com relação aos hábitos alimentares e atividade física também, tá? Que isso é muito importante também no tratamento, tá bom? Que é outro vídeo também, né? Que seria muito interessante a gente estar falando sobre isso, para que a gente tenha, né? Até mesmo uma noção, um conhecimento de como a gente pode silenciar todos esses sintomas, tá? Bom, tontura, né? Também
do nada também, até mesmo por causa da hipotensão, então você fica meio zonza, fraca, né? Envolve também, tá? Olha só quanta coisa, gente. Confusão também, sabe? Tipo, fica até mesmo com a memória prejudicada. Acho que até mesmo pela falta de energia, né? Até mesmo porque você tá passando tão mal, você fica com a mente meio nebulosa, meio perdida, sabe? Uma falta também de cognição. Então vai juntando tudo, sabe? Vai acumulando todos esses sintomas e quando você vai ver, você tá bem debilitada. Então pode mexer com a nossa mente também, tá? Bom, que envolve menor capacidade de concentração, né? Enxaqueca, dores de cabeça. Tem pessoas que têm muita, né? Enxaqueca praticamente de noite. No meu caso, eu tinha muitas dores de cabeça, e principalmente à noite. Sempre à noite era um dos meus piores sintomas, sabe? Aquela dor latejando, que eu não sabia por que também, daquela dor tão forte. Eu acordava com dor de cabeça também. E aí eu fui vendo que era destamina também. Insônia. Graças a Deus eu nunca tive isso, mas tem pessoas que se queixam muito de insônia, né? Que também pode ser, né, da histamina. É claro que a insônia também pode ser por maus hábitos ou, né, por algum problema também diferente, não só da histamina, ou não só por causa dos maus hábitos também. Tem inúmeros, né, problemas que podem ocasionar a insônia, mas um deles é a histamina, tá bom, gente? Então, assim, se vocês conseguirem juntar, né, outros sintomas, possivelmente pode ser, tá? Irritabilidade, ansiedade. Então, do nada você fica irritada, ansiosa, mas por quê? Está tudo andando da forma que sempre andou. Você nem se entende. Nossa, que doideira, né? Que tá acontecendo comigo? É uma ansiedade crônica, não sei, né? Uma tristeza também do nada, porque principalmente pode ocasionar no período pré-menstrual, que a gente fala tensão pré-menstrual, né? Principalmente, esses sintomas se tornam muito mais evidentes. No meu caso, nossa, nesse período eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque tudo fica muito mais acentuado. Por causa do estrogênio também, que é outro tema de outro vídeo também, que a gente pode estar falando sobre isso, tá? Depois. Bom, sudorese. Ai, essa sudorese também quase me deixou doida, porque você fica pensando, será que também já está chegando na menopausa, né? Nossa, por que eu tô suando tanto? Principalmente sudorese noturna, que é bem característico, né? Quando você tá entrando na menopausa, pré-menopausa, né? Mas não, é da histamina também, porque junta outros sintomas seguidos, por exemplo, a sudorese aparece muito forte, você pinga mesmo, sabe? Você molha todo o seu pijama, né? Ou até mesmo durante o dia, você molha a sua roupa também, do nada, mas é mais à noite que acontecer isso comigo. E olha só, depois vinha a hipotensão, aquela fraqueza profunda. Na cama eu sentia hipotensão, não sentia mais meus braços, eu não sentia, sabe, força no meu corpo. E depois vinha o engasgamento, o sufocamento, que eu não conseguia mais sentir mais a minha garganta. Então era um sintoma atrás do outro. Rubor na face, tem pessoas que têm uma vermelhidão na face e falam assim, nossa, por que eu fico tão vermelha, sabe? Não só quando bebe um vinho, porque o vinho tem também a histamina, mas também através dos alimentos, provoca-se vermelhidão, tá? Então também é um dos sintomas da intolerância. Olha só, ataque de pânico. Teve uma época da minha vida também, que eu acordava desesperada, com taquicardia era muito forte, aquela dor no peito, e eu ficava trêmula,
Então, também é um dos sintomas da intolerância. Urticária, em pessoas que têm muita alergia, muita coceira pelo corpo, forma até um vermelhidão no corpo, que também é da histamina. Lesões de pele, olha só. Edema nos membros inferiores, nas pernas. Incha demais a perna e a perna fica pesada. Era um dos sintomas também que eu tinha. Na verdade, eu tenho. Se eu não cuidar, volta tudo de novo. É fase, principalmente no período pré-menstrual. Eu sinto que a minha perna vira uma bola. Então, assim, isso também vem da histamina, não é só questão do inchaço, da inflamação. Que queira ou não, também a histamina, né? Ela inflama. Infelizmente, em grande quantidade, ela inflama. Então, a gente percebe mais nos membros inferiores, tá bom? Bom, sintomas mais acentuados na TPM, né? Como eu disse, no período pré-menstrual. E eu também falei do lacrimejamento, né? E dores no corpo. Dores no corpo também é uma característica forte que a gente fica pensando também na fibromialgia, a gente associa muito. E alguns estudos mostram que a fibromialgia tem muito a ver também com a intolerância à histamina. Então, por isso que é bom ficar bem atento aos sintomas, né? Associados tanto na parte do trato gastrointestinal quanto dos extras intestinais. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre os sintomas, que me ajudou tanto a identificar o que eu tinha. E, claro, né, com profissionais ótimos, que sempre ensinaram o intestino. Então, pegando um pouquinho dali, daqui, de cada profissional, por suas experiências também em consultório, eu consegui descobrir o diagnóstico. Eu queria muito que vocês ficassem atentos e que, quem sabe, vocês consigam, né, ajudar outras pessoas também, tá bom? Mas eu volto a falar mais sobre dieta, tá? Então, é importante também os alimentos que são ricos em histamina, os alimentos que estimulam mais a histamina. Então, eu preciso falar dos alimentos, que é a parte nutricional, né? Aquilo também que me ajudou tanto também a ter o diagnóstico certo, porque eu fui montando quebra-cabeça com os sintomas, com a alimentação, com os exames. Então, são várias coisas que eu quero passar para vocês, tá? E depois ir para o tratamento, né? Como eu tô conseguindo melhorar, como eu tô conseguindo silenciar esses sintomas também, que é a parte mais importante, né? Mas também quero falar sobre histamina, né? Porque ainda não falei sobre ela, não expliquei direitinho em detalhes. Eu quero falar de uma forma mais assim didática também para vocês entenderem melhor. Então é isso, gente. Espero ter ajudado um pouco, né? Talvez quem está me assistindo não entenda nada disso e também não sinta nada disso, graças a Deus. Mas espero que vocês possam também ajudar outras pessoas. Um beijo. Fiquem com Deus.